Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós temos um momento antes da pregação, um momento solene, um momento especial e de muita relevância, de muito significado para nós que queremos sermos seguidores de Cristo, né? Andarmos, obedecermos às ordens dele, né? E seguir a prática que ele também praticou. E esse momento é o que nós chamamos de consagração ou de apresentação de uma criança aos pés do Senhor Jesus. E eu até pedi aqui, no outro momento, né? Não fosse esse tempo de pandemia, traríamos toda a família aqui para cima, dava um castigo neles aqui o tempo todo, né? Mas por enquanto eu vou deixá-los ali num canto. A Lara está nos visitando pela primeira vez. Visitou no ventre, né? Não é isso? Mas que chegou à vida, né? Chegou a ver a luz do dia pela primeira vez, está nos visitando essa noite. E queremos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, consagrar a vida dessa criança, dessa menina, ao Senhor Jesus. Embora não exista nenhuma ensinamento específico, nós temos o exemplo do que foi feito com o Senhor Jesus, que não foi batizado criança, né? Como criança ele foi apresentado no templo, né? Com 8 dias, né, ele foi circuncidado conforme a lei judaica, e depois que passou o resguardo, Maria levou ele ao templo para ser apresentado, né, diante do sacerdote, né, para que fosse consagrado. Nós não temos biblicamente autorização para batizar recém-nascidos, embora algumas denominações o façam. Mas não há base bíblica, porque a base fundamental para que alguém seja batizado é a fé. E um recém-nascido não pode crer ainda. A Bíblia diz que a fé é o elemento principal que leva alguém ao batismo, né? E também não existe batismo por procuração. Você batizar na fé dos pais, ou batizar na fé dos padrinhos, né? Não existe, nós não temos essa orientação, nós não temos essa instrução na palavra de Deus para fazê-lo. Mas eu gostaria de deixar, antes de dirigir especificamente ao Nelson, a Larissa e os demais familiares aqui, os demais irmãos, dois textos bíblicos para a nossa reflexão. Mais 3 textos bíblicos, rapidamente. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do verso 13 até o verso 16. Que delícia ouvir esse choro, né, gente? Que maravilha. Principalmente se for a noite toda, né? Oh, glória. É bênção, né? Quem é que não está com saudade aí, né? Todo mundo está com saudade de ter um chorinho desse no ouvido. Hein, Ana? Então, que bênção. Marcos capítulo 10, versos 13 a 16. Traziam criança para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Outro texto, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9.
Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás em suas mãos por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Amém. E ainda Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito seria consagrado ao Senhor, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Deus Pai. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse à mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Foi o momento de apresentação de Jesus no templo, né? E tem todo um significado aqui, mas como não sou o pregador da noite, nós não vamos trazer uma pregação para os irmãos em cima disso aqui, mas é muito significativo para nós o que a palavra diz a respeito do que foi feito em relação a Jesus. E como não poderíamos deixar de falar ao Nelson e à Larissa nessa noite, que vocês dois têm grande responsabilidade. A igreja, o povo de Deus como um todo, tem responsabilidade também de orar, de interceder, de aconselhar vocês a como criar, né? Os avós, né? Que as pessoas têm muita resistência às vezes de achar que os avós vão estragar os filhos, aliás, os netos, né? O pessoal tem mania de dizer isso, mas eu acho que lá não vai acontecer isso, né, Lucimar e Elinho? Né? As pessoas têm mania de dizer isso, né? Que os avós estragam os filhos, porque os netos, porque tudo que proibiram aos filhos de fazer, deixa os netos fazerem à vontade. Diz casa de vó e casa de vô
é uma bênção, né? Pode fazer de tudo, né? Eu não sei se isso é verdade, porque eu ainda não sou avô, né? E Dulcineia não é avó ainda, né? E lá em casa, na casa dos meus pais, pelo menos, na casa dos pais do Dulcineia também, não tinha refresco para os meninos, não. Os meninos não tiveram essa mamada, não. Lá o negócio era pesado, né? Então, fica a dica, né? Que os avós ajudem a criar, a ensinar, instruir, principalmente aos pais, para que eles ensinem os filhos a ensinarem, né, os seus netos a andarem nos caminhos do Senhor. E a responsabilidade de Nelson e Larissa, né, diante da Lara e diante de Deus, diante dessa congregação presente aqui essa noite, ela é grande porque eles têm a responsabilidade de criá-la no temor do Senhor. Já tomaram um passo muito importante, né? Consagrá-la, apresentá-la ao Senhor. Certamente já tinha sido feito no ventre, com as nossas orações, com as orações dos avós, dos pais, né? Dos amigos, dos irmãos, mas agora de uma forma simbólica, né? De uma forma cerimonial, fazendo isso na casa do Senhor, no templo de consagração ao nosso Deus. Então, a responsabilidade de instruí-la diariamente, né, desde os primeiros momentos, né, da sua caminhada, da sua jornada, até ela poder entender com o seu próprio entendimento, que não existe um outro caminho melhor para seguir do que o caminho de Jesus. Por isso que em Provérbios 22:6 a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Então, eu não vou fazer aquelas perguntinhas, bate e volta aqui, por causa que nós estamos fazendo uma cerimônia diferente com relação a esse tempo de pandemia, né? Mas apenas dirigir a vocês, Nelson e Larissa, e dizer que o fato de vocês virem aqui publicamente, né, assumirem um compromisso de consagrar a Lara, já impõe sobre vocês toda a responsabilidade, né, de dar primeiro aos familiares, de tomar um puxão de orelha quando não estiverem fazendo isso, e aos irmãos dessa igreja Batista Nova Vida, a quem vocês confiaram o privilégio de trazer essa criança para ser consagrada ao Senhor. É claro que ninguém vai interferir na vida de vocês, na educação, ninguém por ser irmão em Cristo, e nem os avós deveriam fazer isso, mas de vez em quando faz também, né, de chegar lá, dar uma varadinha, uma chinelada, né? Isso deveria ficar só para os pais mesmo, mas sempre nós vamos estar podendo auxiliar, estar junto de vocês, orientar naquilo que for necessário para que, de fato, a Lara tenha esse privilégio de aprender a amar Jesus ainda na infância e descobrir que esse é o melhor caminho que alguém possa seguir, que é seguir a Jesus. Não cabe a vocês, está sobre vocês essa responsabilidade. Amém? Então é isso, nós vamos orar nesse instante para fazer o momento da consagração. E aí eu vou pedir que vocês venham aqui à frente agora. Vou colocar a minha máscara. E vou pedir também os avós, os tios, primos, né, os parentes que tiver aí, que venham também, só a gente não ficar muito aglomerado, né, mas pode vir aqui também. E a igreja, eu quero convidar a igreja para que fique em pé. Os irmãos pensaram que eu ia convidar para vir aqui também, né? Fique em pé aí. E enquanto nós estamos orando, você estenda as suas mãos para cá, num ato simbólico, num ato representativo, vocês confirmem
a consagração da Lara diante do Senhor nesta noite. Amém? Vamos, eu não vou pegar por causa das questões aí que nós já falamos, tá bom? Preservar a saúde da Lara e dos familiares. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, quando nos reunimos, ó Deus, em celebração, em adoração, em consagração ao Senhor, queremos clamar ao Senhor com toda firmeza, com toda convicção do nosso coração, de que as bênçãos do Senhor repousem sobre a vida da Lara e sobre a vida dos seus pais, Nelson e Larissa, sobre a vida dos avós, dos tios, dos primos, dos parentes, de um modo geral, e diante de toda esta igreja, ó Pai, que ora participa dessa consagração da Lara ao Senhor. Queremos te pedir, nosso Deus, em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor ajude a Lara, assim como aconteceu com Jesus, que ela cresça em graça, sabedoria e estatura diante de Ti e diante dos homens, ó Deus. Nós a abençoamos nesta noite, nós a consagramos nesta noite para o louvor da Tua glória, ó Deus. E te pedimos que a Lara, nos primeiros momentos de entendimento da sua vida, ainda muito cedo, em tenra idade, aprenda a amar Jesus, crer em Jesus e viver para Jesus, ó Pai. E que ela seja, quem sabe, um exemplo, um testemunho para os seus pais, para os seus avós, tios, primos e tantos quantos a conhecerem, para que o Teu nome seja glorificado através da vida dela. E eu, como ministro do Evangelho, Deus, nesta noite, eu a consagro, eu a abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Tenha muita sabedoria para criá-la. Amém? Deus abençoe os familiares aí também.